Professor Heitor na área, galera. Respira fundo, bora resolver direto ao ponto, sem muita enrolação. Se vocês tiverem dúvidas ainda em outros conteúdos ou conteúdos mais específicos, se vocês querem aulas mais longas, escrevam nos comentários que eu venho aqui na medida do possível e produzo, né, essas videoaulas para vocês. Hoje vamos focar nas operações fracionárias, desde a adição, né, até a divisão. Adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo com fração. Então, para começar, eu vou dar um exemplo aqui de 1 sobre 5 mais 2 sobre 5. Como que faz, né? Como que resolve essa conta aqui? Lembrando que no finalzinho do vídeo vou mostrar para vocês como que está a minha evolução no cubo mágico, que foi uma promessa que eu fiz lá no nosso primeiro vídeo. Nesse caso aqui, pessoal, quando a gente soma frações que possuem o mesmo denominador, denominador, número de baixo, numerador, número de cima. Quando os denominadores são iguais, nós podemos repetir, né, o denominador e somar apenas os números de cima, os numeradores, ficando então 3 sobre 5 nesse nosso caso aqui. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, e se os denominadores forem diferentes? Vamos lá, pegar um exemplo aqui. 3 sobre 4 mais, não sei, 2 sobre 3. Vamos lá, tá diferente, então a gente tem que fazer alguma outra coisa aqui. Você já sabe o que a gente tem que fazer? Sim, temos que obter o MMC aplicando a técnica que eu vou aplicar aqui, que se chama decomposição simultânea em fatores primos. Calma, não é difícil, só prestar atenção, vamos lá que a gente vai conseguir. Como que funciona a decomposição simultânea em fatores primos? Nós vamos decompor esses números de baixo utilizando números primos. Como assim? Vamos lá. Qual que é o primeiro número primo? Número 2. Tem algum desses números que conseguimos dividir por 2? Sim, o 4. Então, ó, colocamos o 2 aqui e vamos dividir. 4 dividido para 2, 2. Não dá para dividir o 3. Então, a gente vem aqui, ó, e repete o 3, beleza? Vamos lá. Eu consigo dividir por 2 ainda? Consigo. Consigo dividir por 2 porque tem um 2 aqui. Então, esse 2, ó, 2 dividido por 2 dá 1. E o 3, por enquanto, a gente só repete. Já que sobrou o 3 aqui, depois do 2, qual é o próximo primo? É o 3. Então, a gente vai pegar o 3 e vai dividir. 3 dividido para 3 vai sobrar 1. Então, vai ficar 1, 1. E aqui, ó, o que a gente faz agora? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 é o número 12. Pensa comigo, se a gente for contando de 4 em 4, 4 mais 4, 8 mais 4, 12, chegamos no 12. Se a gente for contando de 3 em 3, 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12, também chegamos no 12. Então, se a gente for olhar bem, o 12 realmente é o menor múltiplo comum entre 4 e 3. Só que olha só, se a gente transformou o 4 para o 12 e o 3 também para o 12, os numeradores, que são os números de cima, eles também têm que sofrer alterações. A gente não pode simplesmente só mudar os números de baixo. Isso se chama o princípio da equivalência de fração. A gente vai deixar essas frações equivalentes para poder, sim, então, né, fazer a soma. Se o 4, vamos pensar, ele tem que multiplicar por quanto para chegar no 12? O 4, ele tem que multiplicar por 3 para chegar no 12. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui em cima. 3 vezes 3, 9. Mais, né? O 3 aqui embaixo, ó, ele multiplicou por quanto para chegar no 12? Ele teve que multiplicar por 4. Faz sentido para vocês? 3 vezes 4, 12. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui em cima. Vai multiplicar o 2 por 4, porque essas frações têm que se tornar equivalentes. Se você quer aula de frações equivalentes, escreve no comentário aí que eu faço uma aula sobre isso para vocês. Porque tem outras maneiras de resolver isso aqui também. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Essa fração vai ficar 9 mais 8, 9 mais 8 sobre 12. Esse seria o nosso resultado final. Vamos lá. Como que a gente faz agora subtração? Da mesma forma. Da mesma forma. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Se eu tivesse subtraindo, vamos lá. Se eu tivesse subtraindo, então, professor, 3 sobre 5 menos 2 sobre 2. Não sei, fração aleatória aqui, galera. Como é que eu faço? Os denominadores são diferentes. Mesma coisa, vamos fazer a decomposição simultânea em fatores primos. Posso dividir por 2, que é o primeiro primo? Posso dividir por 2. O 5 não, o 5 permanece. 2 dividido para 2, 1.
Posso dividir por 3, que é o próximo número primo? Não posso dividir por 3, então eu tenho que passar. Posso dividir por 4? Não, porque o 4 não é primo e também não dá para dividir aqui. A gente só vai utilizar aqui, ó, nesse lado aqui, números primos. Por isso que se chama decomposição simultânea em fatores primos. Então, a gente vai usar o 5. Podemos dividir o 5 por 5, que vai dar 1. Fechou? Agora a gente pega aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 10. Se o 5 foi para 10... faz sentido? Ele multiplicou por 2. 5 vezes 2, 10. Então, o 3 tem que multiplicar por 2 também. 3 vezes 2, 6. Vamos lá. O 2, para chegar no 10, ele tem que multiplicar por 5, galera. Então, o 2 aqui de cima vai ter que multiplicar por 5 também. Então, ó, menos 10. 6 menos 10. Quanto é que vai ficar isso daqui? Faz as contas aí, ó. Esse 6 aqui é positivo. A gente tem que lembrar disso. Quando não tem número na frente, desculpa, quando não tem sinal na frente, significa que esse número é positivo. Então, pensa assim, se eu tenho R$ 6 e estou devendo 10, eu pago essa conta, só que eu ainda fico devendo 4. E o de baixo ali, ó, a gente não mexe. Então, essa fração, ela vai dar uma fração que o resultado será um número negativo. Super normal, acontece, tá bom? Professor, e como que faz multiplicação de fração? Eu não sei fazer multiplicação de fração. Pessoal, observa aqui como que faz multiplicação de fração. Multiplicação de fração é uma das operações mais fáceis que existe quando a gente está falando de fração. Vou colocar aqui, ó, 3 sobre 7 multiplicado por 2 sobre 3. Olha só, números de baixo, né, os denominadores são diferentes. Vixe, e agora? Complicou? Tem que fazer o MMC? Tem que obter o MMC? Não, não precisa. Na multiplicação, não. Ó, a gente vai pegar o numerador e vai multiplicar com o numerador. Então, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. E a gente vai pegar o denominador e vai multiplicar com o outro denominador. 7 vezes 3, 21. E aí você vai resolvendo, fazendo aqui as simplificações, você vai até achar a fração mais simples possível. Mas é assim que faz. O de cima multiplica com o de cima e o de baixo multiplica com o de baixo. Só isso, professor, só isso. E na divisão de fração? Na divisão de fração também não tem muito mistério, galera. Na divisão de fração é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui 4 sobre 5 e eu vou dividir por 2 sobre 3. Vixe, professor, agora você me embolou, hein? Calma, galera, olha só. Na divisão de fração é muito simples. A gente pega a primeira fração, repete ela e multiplica pelo inverso da segunda. Como assim o inverso da segunda? O contrário, a gente pega o denominador e coloca aqui em cima e o numerador coloca aqui embaixo, ó, invertemos. E aí sim a gente pode fazer a multiplicação. E a multiplicação, como eu mostrei para vocês, é um dos métodos mais fáceis de resolver, né? Operação com fração. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, 4 vezes 3, 12, 5, 5 multiplicado com 2, 10. Dá para ir simplificando, né? Até você achar um resultado legal aí, que fica mais bonito, mais elegante para a sua conta. Deu para entender? Qualquer dúvida, escreva nos comentários aí e bora agora que eu vou mostrar como está a minha evolução no cubo mágico, beleza? Vamos lá, aumentei a câmera aqui e vou mostrar para vocês o que eu já consegui fazer. Eu já consegui montar a parte de baixo toda branca, né? E alinhar essas partes aqui, ó. Já consegui fazer isso. Vamos lá, como que eu fiz? Eu vou embaralhar aqui para ver se eu consigo mostrar aqui para vocês ao vivo. Ao vivo não, né, galera? Tô gravando, mas sem cortes. Eu vou tentar fazer sem cortes. Ó, sem olhar, vou embaralhar isso daqui. Vou mostrar para vocês como, né, que eu estou fazendo aqui para montar esse cubo mágico. Vamos lá. A primeira coisa que eu aprendi foi que a gente tem que pegar aqui a parte amarela e formar como se fosse uma florzinha, uma cruzinha com as partes brancas. Aqui já está até quase montado, né? Mas vamos lá. Deixa eu tentar fazer com os outros lados aqui. Essa primeira parte, para quem não sabe montar um cubo mágico, pelo que eu estou entendendo, é meio intuitiva. Você vai na intuição, você vai colocando aqui, testando, né? E aí você vai encaixando até formar a florzinha. Ó, só falta um lado, tem que trazer esse lado branco aqui para cá agora. Que carinhosamente chamamos de margarida, né? Você tem que fazer a margarida. E para fazer a margarida, galera, não dá muito trabalho, porque também falando e tentando fazer,
fica complicado, né? Vamos tentar fazer aqui sem corte. Vamos ver quanto tempo que eu demoro. Geralmente eu não demoro muito, não. Ó, falta um lado. Tem que levantar a mão, né? Pra vocês conseguirem observar. Cadê o outro lado branco? Tá aqui. O que eu faço agora? Pronto. Montei a margarida. Demorei pra caramba pra montar, né? E agora eu tenho que pegar essa parte branca e trazer pra baixo pra formar uma cruzinha branca aqui. Alinhando as laterais. Vamos ver, ó. Aqui já está alinhado, virou. Aqui está alinhado, virou. O vermelho está alinhado, virou. Então, ó, formamos a cruzinha branca aqui. Essa parte agora é que eu estou demorando mais para resolver, que é colocar toda a parte de baixo branca, alinhando, né, as outras partes coloridas. Essa parte eu estou demorando um pouco mais, mas vamos ver quanto que eu consigo, em quanto tempo eu consigo resolver isso daqui. Ah, vamos lá, galera. Vai dar certo. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Vamos alinhar aqui. Foi. Veio. Mais um. Esse aqui tá pra cima. Como é que eu vou fazer isso aqui agora, hein? 1.000 milhão de anos depois. Quando tá pra cima assim, ó, que me pega, hein? Falta só um, ó. Falta só um. A galera que é fera no cubo mágico aí deve estar revoltada comigo, mas não tem problema não. Ah, se eu fizer isso daqui... Ó, tô mexendo, tô mexendo. Pronto. Eu acho que... Não, pronto nada. Pronto nada. Vamos lá. Aqui pra cá. Se eu trouxer aqui, virar, voltar, continua pra cima. Vamos lá. Opa, opa. Ó, beleza, beleza. Alinhei com azul, vira pra frente, volta aqui, traz pra baixo. Tem um ainda que tá desalinhado, foi, voltou. Vai dar certo, hein? Falta um. Vamos alinhar esse daqui. Aqui. Foi, voltou, trouxe pra baixo. Falta um ainda, galera. Falei que, ó. Eu consegui fazer a parte de baixo ficar branca, mas, porém, ficou desalinhado aqui, ó. E não é esse o objetivo. Ficou desalinhado. Aí tem que alinhar. Fiz errado, mas já tem evolução, hein? Ó, o último vídeo pra cá, eu não sei nem se deu uma semana. Não sei nem se deu uma semana do último vídeo pra cá. E já tem evolução. Então escreva nos comentários aí o que vocês estão achando. E até o próximo vídeo. Valeu!